Doutora Renata, coordenadora aqui do Polo do Baixo Amazonas, vai conversar com a gente hoje. O assunto é o seguinte: união estável. Chega muito caso aqui em Parintins, doutora Renata, de gente com problema ali de união estável, tentando comprovar, tentando entender se é importante ou não. Um problema que às vezes chega para vocês e que poderia ter sido resolvido se houvesse uma união estável ali formalizada? Então, normalmente as pessoas costumam ter um certo conhecimento distorcido sobre a união estável. Por exemplo, é necessário um tempo para que se configure ali a união estável. O que eu costumo sempre explicar aqui é que a união estável é uma situação de fato. Ela é. A união estável, ela não precisa nenhuma formalização para que seja configurada uma união estável. Em tese, assim, é possível provar, porque é uma situação de fato, é isso? Isso. Mas, assim, caso haja essa formalização, tanto por meio de documento particular ou por escritura pública, algumas vantagens surgem a partir disso. Por que é vantajoso formalizar uma união estável e como é que a pessoa faz isso? Então, dessa formalização surgem alguns efeitos. Na verdade, esses efeitos, eles podem acontecer, mesmo que não haja ali a formalização, mas facilita. Facilita principalmente no âmbito previdenciário, já que para que haja ali a pensão por morte, por exemplo, primeiro tem que se fazer o reconhecimento da união estável pós-morte para depois se pleitear os benefícios previdenciários. Vamos dar um exemplo, então. O rapaz e a moça namoram e, do nada, um dos dois morre, né? Isso. Se houver uma união estável formalizada, é possível que o parceiro ou parceira tenha direitos, enfim, sobre os bens daquela pessoa que morreu? Isso. Caso não haja essa formalização, primeiro tem que se reconhecer ali a união estável pós-morte. É importante também a gente esclarecer quais são os requisitos para o reconhecimento da união estável, que seria uma relação pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. O que significa isso? Muitas vezes, os assistidos chegam aqui, nos procuram informando que moravam junto, que coabitavam, e que, por isso, necessariamente estaria ali configurado a união estável. E um exemplo que eu acho que é muito simbólico, assim, de que nem sempre essa coabitação vai configurar ali a união estável, é que, por exemplo, um casal de universitários que se juntam para dividir custos, né? Namoram, mas se juntam ali. Então, talvez os outros requisitos estejam presentes, mas não o objetivo de constituir família. E aí, já dali... E outra coisa, às vezes, tem um tempo muito curto do relacionamento também, e dali pode se configurar a união estável também. Então... Peraí, existe um tempo mínimo ali que perante a lei pode ser considerado união estável? Ou não? É questão de bom senso mesmo. Ali a pessoa está 2 semanas e acha que é união estável e não é. Isso, na verdade, além do relacionamento público, contínuo e duradouro, tem que ter o objetivo de constituir família. E não existe um marco temporal mínimo para que seja configurada a união estável. É muito comum que as pessoas cheguem aqui já informando, eu moro há 5 anos, como se 5 anos fosse o marco temporal, e não existe nenhum requisito nesse sentido. A barreira dos 5 anos. Passei da barreira dos 5 anos, já é união estável. Não existe isso. Não existe isso. Então, assim, o tempo é completamente irrelevante nessa questão da configuração da união estável. Vamos lá. Situação aqui que certamente já chegou. Tem uma situação que já chegou, inclusive, aqui no Polo. Eu queria que a senhora comentasse a respeito. Terminei com o meu namorado, mas enquanto estávamos juntos, ele comprou um carro. Eu tenho direito sobre parte desse bem ou não? Como a união estável foi equiparada ao casamento, o regime do casamento, né, o regime em regra ali adotado no casamento, também vai acontecer na união estável, que é o da comunhão parcial de bens. O que significa isso? Tudo que foi onerosamente adquirido na constância da união estável vai ser partilhado ali entre os ex-companheiros. E é por isso também que a gente volta aqui no facilitador, que é a formalização da união estável. Porque se tem a formalização, sabe inclusive a data, né? Exatamente. Estamos juntos oficialmente a partir do dia tal, e esse bem foi adquirido depois ou antes dessa data, e isso aí perante o juiz funciona. Isso, aí ali você estabelece o marco temporal a partir de quando? A partir de quando esses bens foram adquiridos e eles vão ser partilhados. Outra consequência da formalização da união estável é a possibilidade de se escolher o regime de bens.
Então, se não há ali um regime de bens escolhido, vai se adotar o da comunhão parcial de bens, que é essa divisão automaticamente já vai Isso. para esse. Isso. Como que a pessoa faz? Vai num cartório? Isso. Tem duas formas de se fazer. Pode ser um documento particular ou através de escritura pública. A escritura pública, ela dá essa publicidade em relação a terceiros. Então, por exemplo, se houver a venda de algum bem imóvel, por exemplo, tem que ter também autorização do companheiro, assim como acontece no casamento. Entendi. Os dois concordam, os dois assinam e, enfim, vão num cartório e registram ali. Isso. Só isso já basta. Isso. Pega um modelo na internet ali de contrato de união estável, assina e... Exatamente. Aí já os efeitos dessa publicidade ali já vão aparecer. Entendi. Outra consequência também de se formalizar a união estável é a possibilidade de, inclusive, adotar o sobrenome do companheiro. Com união estável, já pode, inclusive, pegar o sobrenome do companheiro ou da companheira. Isso. Então, mesmo? Isso. União estável é a mesma coisa que casamento? Na verdade, há uma equiparação, né? Então, as consequências são as mesmas da união estável. Como eu tinha dito, a união estável é uma situação de fato que não exige essa formalização, por isso que é diferente do casamento. Para que seja configurado o casamento, tem que se adotar ali todo o procedimento em relação ao casamento. Outra pergunta que chega com muita frequência nas redes sociais da Defensoria. Uma pessoa morre, aí os filhos dessa pessoa chegam com essa dúvida. Eu, enquanto filho, sou o único herdeiro, de fato, dos bens do meu pai, vou dizer assim, ou a namorada ou a pessoa com quem ele tinha uma relação também tem direitos nessa herança? Então, há uma diferença nesse caso, por quê? Porque, primeiro, a ameação. Então, quando uma pessoa vem a falecer, o companheiro, ele é meio, ou seja, vai ter que ser ali dividido os bens com ele e depois surge o montante da herança. A prioridade na fila, então, é do companheiro ou companheira? Não seria prioridade, mas existe a partilha dos bens. Então, metade do que vai ficar, metade do que foi adquirido na constância da união estável, a gente está falando do patrimônio comum. Né? A gente não está falando aqui dos bens particulares. É um pouquinho diferente, mas em relação ao que foi adquirido onerosamente na constância da união estável, vai haver ameação para a companheira e a ameação que caberia ao falecido vai entrar no acervo ali da herança. Meação é dividir ao meio. Isso. Meação, mais ou menos isso. Isso. Entendi. Então, tem direito. Os filhos podem questionar o fato de que, poxa, mas era só uma namorada, não era casado, não era esposa, mas tem direito, se for comprovada a união estável. Isso, e é por isso também que é tão importante essa formalização da união estável, porque para que a companheira sobrevivente ela tenha direito a essa ameação, ela vai precisar entrar com a ação de reconhecimento de união estável pós-morte. Isso que eu queria saber. Como que se faz? É possível comprovar uma união estável depois dela ter acabado, né? Ou seja, por morte ou por outros, enfim, por outros motivos? Sim, é possível. E para que haja qualquer efeito, depois que o companheiro falecer, aí antes a companheira sobrevivente ou o companheiro sobrevivente vai ter que entrar com ação judicial de reconhecimento de união estável. Então, por isso que é tão importante que as pessoas tenham consciência que a formalização traz esse facilitador. Primeiro, porque também é muito comum que não tenha qualquer efeito patrimonial, mas que as pessoas que ouviram ali durante tantos anos ao longo da vida algumas coisas que queiram formalizar simplesmente para dizer que constituíram a união estável com o outro. Entendeu? Isso também é comum, ainda que não tenha qualquer efeito patrimonial. Entendi. O que precisa? Assim, provas que a pessoa pode juntar para comprovar uma união estável que já não existe hoje, seja por que motivo for. Conversa de testemunha, vizinho, conversa de celular, print de Facebook, enfim, é possível juntar isso tudo aí? Sim, como a união estável é uma situação de fato, qualquer meio de prova que comprove ali aquela situação de fato que aconteceu pode ser utilizada, pode ser fotos em redes sociais, pode ser uma mensagem de WhatsApp, de outro canal de comunicação. Tudo isso, fotos ao longo da vida, vizinhos, prova testemunhal, qualquer outro documento, até cartas,
podem ser utilizados ali como meio de prova. Entendi. Vamos imaginar mais uma situação aqui, doutora. Vamos dizer que o homem quer oficializar a união estável, a mulher não quer, porque tem receio ali de, não, mas o que é meu, eu não quero dividir nada contigo, quero constituir família, mas cada um na sua ali, na questão patrimonial. E aí, é possível a pessoa se negar a formalizar essa situação? Ou mesmo formalizando, ela consegue proteger da meação dos bens ali? Sim, tanto como o casamento, a união estável é uma espécie de contrato, né? Então, qualquer forma ali de divisão de bens, qualquer cláusula que se queira estabelecer ali, é possível. Então, a ideia é que, como a gente sempre fala, a ideia é que as coisas se resolvam quando não há o problema ainda, né? O combinado não sai caro. Isso. É o bom e velho, o combinado não sai caro. Exatamente. Então, assim, as pessoas podem chegar num denominador ali diferente do que a lei estabelece como regra, que é o da E comunhão vai valer parcial. o que está no papel contratado entre as duas E pessoas. vai valer o que está no papel. União estável podem ser homem e mulher, 2 homens, 2 mulheres. A lei não prevê qualquer tipo de restrição ao gênero ou ao sexo de quem está formalizando ali aquela união. Isso, não há qualquer vedação, tanto como o casamento, só que a formalização dessa união estável também facilita a conversão em casamento. Então, também é importante por conta disso, né? Outra coisa também que a gente pensa assim como efeito dessa formalização da união estável é a possibilidade, inclusive, de incluir o companheiro como dependente em plano de saúde. E aí facilita essa inclusão, quando você tem esse documento formalizado. Entendi. É muito comum, doutora, chegar uma pessoa nos mutirões da Defensoria e falar: oi, vocês fazem casamento? E a gente explica que não. Casamento a Defensoria não faz, mas ajudar na formalização de união estável, sim. É isso? Isso. A união estável ela pode ser reconhecida, ali, ser formalizada tanto por instrumento particular quanto por instrumento público. A escritura pública é feita diretamente no cartório. Então, a Defensoria Pública faz o encaminhamento do assistido. Cartório. Isso. Até para que haja ali a gratuidade, para que não haja cobrança de qualquer custa em relação a isso. Perfeito. Doutora, muito obrigado aí pelas respostas. Boa sorte para todo mundo aqui no polo do Baixo Amazonas, polo de Parintins, uma terra muito querida por todos. Obrigada, eu que agradeço.